Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. E senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer, é difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém. Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro.
E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde a gente frequentava. Aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança. Mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz. Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu Pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cujas dificuldades com seu Pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música que nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia. E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. Eu me senti tão indigente naquela hora, falei, oh meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem era. Não era famoso, não. Era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época não, eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu, naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão.
Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado, que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história e faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim, ai padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê? Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado, e é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de ter o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada
por mim aqui no programa Direção Espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a esse homem a possibilidade de voltar a enxergar. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente,
que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano. Então eu peço perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram. Se você não me segue ainda, é @PE_Fábio_de_Melo com um L só. PE_Fábio_de_Melo, arroba não, né? PE_Fábio_de_Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou, você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão,
Depois tem dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar, diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora que a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso. Ela me ligou e falou assim:
Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei, não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para a outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem. E você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne. E em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá. É igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso. Sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber. Ou então você definitivamente fecha a porta e diz, não, a partir de hoje o meu compromisso é com o meu crescimento, e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida.
A experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver. Não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho. Você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Precisamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você, pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas.
Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer. Você sabe que essa semana uma pessoa me mandou no Twitter, que eu achei muito interessante. Ela estava pedindo para refletir, para falar um pouquinho aqui de um tema que tem sido muito comum nos nossos dias, que é a depressão nas crianças.
Já ouviu falar de criança em depressão, Cristian? Eu tenho escutado falar muito. Você também? Muita criança já enfrentando a depressão. Nas crianças isso pode acontecer porque nossas crianças estão muito mal alimentadas e infelizmente estão vivendo hábitos muito nocivos. Ficam muito tempo diante do vídeo, do computador, ficam muito tempo diante da televisão, estão perdendo a socialização, estão ficando adultas antes da hora, porque participam demais dos problemas dos adultos. Os adultos nem sempre têm o cuidado de não falar diante das crianças dos problemas que elas ainda não sabem compreender. Isso é um verdadeiro crime que nós fazemos com os nossos filhos. Então nós temos muita depressão hoje entre crianças, que pode ser por causa de distúrbios, né, de desordem química, fruto de hábitos errados. Vai dormir muito tarde, levanta muito cedo, a criança não descansa direito, não se alimenta direito, não tem uma atividade física, fica muito sentado o dia inteiro. Então nós podemos ter uma desordem química que o exame de sangue vai identificar. Mas nós também podemos ter um motivo afetivo, espiritual, que passam o tempo todo pelo nosso convívio, pela maneira como nós nos tratamos. E volto a dizer, muitas crianças estão expostas antes da hora a problemas que elas não sabem administrar. Então, minha gente, essa história de que o meu filho participa de tudo não pode ser assim, não. A criança tem que ter maturidade para compreender determinados fatos. Muitos pais, por exemplo, que discutem os problemas conjugais na frente dos filhos. Essa falta de psicologia prejudica demais os nossos filhos. Não estão preparados para saberem que os nossos, que pai e mãe estão vivendo quase que uma separação, ou que houve uma traição. Então precisa ter muito cuidado. Lembre-se que o seu filho, à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade para isso. Mas enquanto essa maturidade não vem, você precisa pôr um filtro para que aquilo que chega até ela não venha prejudicar a sua saúde espiritual e emocional. Tá? Cuidado. Ter uma criança é o tempo todo fazer a experiência do cuidado. Cuidado com aquilo que você fala perto dos filhos. Cuidado com aquilo que os filhos estão conhecendo muito precocemente, né? Cuidado com aquilo que está passando na televisão, com aquilo que eles estão ouvindo, porque esse mundo muito adulto, cruel, está matando muito cedo a inocência das nossas crianças. E isso, qual é a consequência disso? Muitas vezes é a depressão, é a angústia, é a ansiedade, num tempo em que a vida só pede, né, outras coisas que não são isso. Acho que o tempo da infância, quando bem vivido, ele é um registro que vai nos ajudar muito na construção do nosso caráter e nas alegrias do futuro. A gente sabe que a depressão é um tema muito amplo, como nós já dissemos aqui várias vezes. Quando nós temos uma tristeza acentuada, porque tristeza não é depressão, né? A gente tem o direito de, num determinado momento da vida, estar desanimado, ficou entristecido porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, perdi a dona Terezinha, uma amiga minha. É claro que a gente fica uns dias sofrido, triste, chateado, mas isso não é depressão. Agora, quando você percebe que você não consegue superar aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, então você precisa de uma ajuda profissional. Por que eu sempre digo que a gente precisa da ajuda do profissional da saúde? Porque o primeiro passo, isso é uma regra, minha gente. Todos nós que estamos vivendo um processo de muita tristeza, de muito desânimo, de muita apatia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir ao médico para que ele possa medir, através de um exame de sangue, as nossas taxas. A gente sabe, a ciência nos ensina isso, e é muito importante a gente ter isso diante de nós. A depressão pode ser um fruto da desordem química, e o exame de sangue vai acusar isso.
Sabe essa tal vitamina D, que só o sol pode nos dar? Porque a gente se lambuza de protetor solar o tempo todo, porque a gente tem medo do câncer de pele. Então a gente parou, e a vitamina D, pelo que me consta, o sol é a principal fonte de vitamina. E não é um processo muito simples de pegar essa vitamina do sol. Tem que ficar 20 minutos todos os dias com os braços virados para cima. Não é uma coisa muito simples. Antes isso acontecia de maneira muito natural na vida das pessoas, porque elas trabalhavam mais ao sol, eram mais expostas ao sol. Hoje não, nós estamos muito cuidadosos com isso. E impressionante, a vitamina D é uma grande responsável pela alegria, pela motivação, pela disposição. Então muitas pessoas que têm a baixa da vitamina não sabem que estão com ela em baixa e estão tendo processos depressivos por causa da baixa dessa bendita vitamina. E não é só ela. A gente sabe que a alimentação que muitas vezes nós fazemos não é a mais correta. Então nós não favorecemos a nossa alegria. Porque a alegria também é fruto de um processo químico. Ela nasce dos motivos? Nasce. Mas às vezes você tem motivos para estar alegre, mas não está, é porque você está com uma desordem química que precisa ser tratada do ponto de vista médico. Então essa é uma causa das depressões muitas vezes. O Câmara que estava dizendo que ele enfrentou esse problema com o filho em casa. Começou também a dar problemas, dificuldades com a criança, e de repente precisaram levar ao médico e aí descobriram que era uma depressão infantil, que precisou ser medicado, durante 6 meses tomou o remédio, depois voltou à vida normal. E ele estava falando uma coisa muito certa. A depressão infantil, se não cuida, ela pode evoluir para a síndrome do pânico. A criança começa a ter medo de tudo. É engraçado, né, gente? Nós não ainda, essa vida moderna que nós levamos, que nós assumimos, e cada dia nós assumimos um pouco mais dela, isso não tem como voltar atrás, nós não estamos aqui para reclamar. Nós só precisamos ficar atentos aos efeitos que essa vida muito corrida está provocando, está deixando em nós. Porque a gente não sabe. Nós tivemos uma mudança muito drástica no jeito de viver. Se você pegar como nós vivíamos há 15 anos atrás e como estamos vivendo hoje, uma mudança muito rápida. E essa mudança, ela é cada dia mais intensa, de maneira que nós estamos perdendo muita coisa que é importante para o ser humano e que nós estamos deixando de fazer, porque a vida moderna nos empurra para muitas atividades e a gente acaba perdendo o tempo para viver. A gente acabou de falar aqui, que a gente não tem tempo de ficar 20 minutos para tomar o sol todos os dias. Imagina que quando eu era criança, a minha mãe colocava a gente para tomar sol igual um lagarto, ficava todo dia. Eu não entendia aquilo. Olha como a dona Ana era sábia já naquele tempo. A gente tinha que tomar sol todo dia de manhã. E como eu sempre gostei de ler, pegava meu livrinho, ficava lá, tomando o solzinho que ela queria que a gente tomasse, lá no passeio de casa, enquanto fazia minha leitura. Hoje é verdade, eu acabei de falar aqui para o Christian no intervalo. Tem que tomar 20 minutos de sol todo dia, eu não tenho tempo para isso. Isso é mentira. Por que eu não posso tirar 20 minutos do meu tempo para esse momento de saúde, de preocupação comigo? Mas aí no final do dia eu não dou conta de fazer tudo que tem que fazer. Acho que está na hora de nós começarmos a descobrir o que é essencial e o que é acidental na nossa vida. Porque às vezes nós gastamos boa parte do nosso tempo com aquilo que é acidental. O que é o acidental? Aquilo que a gente poderia muito bem ter deixado de fazer. E o essencial, que muitas vezes é o que determina a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a gente protela, deixa para depois, deixa para amanhã. É aquela velha atividade física. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais.
E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida. Mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais,
com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois do mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.